Boa noite, professor. Olá, boa noite, Francisco. Bom, vamos já iniciar o nosso assunto. Só pegar uma folha que caiu aqui. Bom, antes da gente iniciar, né, a gente vai dar sequência no estudo do TRIAC, tá? Só que antes, deixa eu só falar rapidinho a respeito daquela avaliação daquela atividade lá sobre SCR, né? Que eu observei a atividade, já dei uma olhada. Então, no geral, foi todo mundo bem, né? Todo mundo que fez, né? Porque teve alguns que não fizeram a atividade, tá? Eu contei 25 alunos realizaram a atividade. 20 alunos fizeram direto pelo Tarefas e teve mais 5 que não conseguiram entregar lá pelo Tarefas, mas que me entregaram ou pelo chat privado ou postaram lá na guia postagens do canal geral da nossa equipe, tá? Então, e dos 25 que fizeram, 19 acertaram todas as questões, né? Então, no geral, foi todo mundo bem, né? 19 acertaram todas as questões, 3 acertaram 9 questões, 2 acertaram 7 questões, né? E então, infelizmente, só um que acertou apenas 2 questões, tá? Então, dos 25 aí, só um que acertou 2 questões, os outros foi de 7 questões para cima corretas, tá? Então, tá bom, o desempenho tá bom. Tá? Já estamos, boa noite. Já estamos em vias de fechar a média, né? Eu contei, se não me engano, são 33 alunos na turma, né? Então, se 25 fizeram, 8 não fizeram atividade, tá? Quem quiser fazer ainda, né? Quiser me entregar, porque já estamos em vias de fechar o conceito parcial, né? Pode fazer aí, mas me entrega hoje, porque eu já vou fazer isso logo. Porque o NSA, ele abriu para a gente já começar a lançar as notas
ontem, tá? Então, como eu tenho várias notas para lançar, eu gosto de fazer isso quanto antes melhor, e por isso que eu programo as atividades para elas serem realizadas antes do NSA abrir, porque quando o NSA abre, eu já estou com todas as notas em mão já para lançar. Eu já gosto de lançar e já fechar logo, né? Mas ainda assim, se alguém aí quiser fazer a atividade, dos que não fizeram, né? Quem não fez sabe que não fez, né? Me enviar ainda hoje aí, eu dou uma olhada amanhã e lanço, tá? Na verdade, a nota ela não vai constar apenas dessa atividade que a gente fez aqui, né? Eu estava conversando com o Emerson, parece que ele fez 2 atividades com vocês, então o conceito parcial vai ser um, uma média, vamos dizer assim, né? Dessas 3 atividades aí que vocês tiveram, tá? Bom, então a ideia hoje, pessoal, é a gente continuar o estudo do SCR. SR não, perdão, TRIAC, né? Chega de SR. Tentar jogar o celular um pouquinho mais para perto aqui. Eu vou colocar a aula para gravar e aí a gente continua o estudo do TRIAC. Ok, então a partir desse momento a aula está sendo gravada e a gente vai continuar o estudo do TRIAC que a gente iniciou na semana passada. A gente parou no tópico controle de fase. Tá? Então, tem aqui controle de fase com TRIAC, ou, em outras palavras, controle do ângulo de disparo. Para a gente ver de uma forma didática, é bem mais simples do que a gente viu com o SR, tá? Que aqui já está a partir de um certo estágio das deduções que a gente fez para SR, vamos dizer assim. O circuito também é simples, né? Como esse é um assunto que a gente está vendo pela primeira vez, né? SR, TRIAC, não adianta a gente fazer nada complicado. Tem que ir sempre no simples, né? E depois, conforme a nossa necessidade, a gente vai aprofundando no assunto. Mas o circuito, então, para a gente ver o controle de fase com o TRIAC, ele é um circuito simples. Eu tenho aqui a fonte de alimentação, que é uma fonte CA. A tensão aqui nesse exemplo, ela é 127 volts. Eu vou aplicar essa tensão em uma carga, que está sendo aqui representada por uma resistência RL com valor de 100 ohms. Boa noite. Então, e essa tensão vai ser jogada na carga através do TRIAC, né? Que assim como o SR, ele também vai se comportar como chave quando ele for disparado pelo gate, tá? A diferença, conforme a gente já sabe, é que ele vai conduzir nos 2 semiciclos, né? Ao contrário do SR, que é limitado, conduz apenas em um semiciclo, conduz somente quando está polarizado diretamente. E aí eu tenho aqui o circuito de disparo, que por ser um circuito simples, o de disparo também é bem simples, constituído apenas por resistores. É a mesma ideia do que a gente viu lá com SR, o circuito de disparo. É um resistor fixo e um resistor variável. E a soma
essa associação de resistores, R1 e R2, é chamada de Rx. Então, a ideia aqui, assim como é lá no exemplo que a gente viu para a SR, é calcular o valor de Rx para que o triac dispare em um ângulo desejado, tá? Dados do triac. O triac é o TIC 226B. Aqui foi colocado apenas os parâmetros que nos interessam. No caso, o IGT, que é 75 miliamperes, e o VGT, que é 2,5 volts. E, da mesma forma como no exercício, no exemplo com o SCR, a sequência aqui também é a mesma. É calcular o Rx para que dispare em um ângulo determinado. Esse ângulo determinado aqui, para os nossos exemplos, vão ser vários ângulos. Ou seja, eu vou precisar calcular vários valores de Rx, né? Um ajuste para cada ângulo que eu queira. No exemplo aqui, os mesmos valores que foram feitos lá para o disparo, o controle de fase com SR. Calcule Rx para que o triac dispare no ângulo 2 graus, depois 15 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Feito isso, é para desenhar as formas de onda. Depois de desenhar as formas de onda, é para calcular a tensão média, a tensão eficaz e a potência na carga. Ou seja, exatamente como foi feito para STR, tá? Essa parte das formas de onda, mesmo aqui no RX, né? E a parte de desenhar as formas de onda, de calcular os valores médios, eficazes e a potência na carga, eu não vou fazer a tabela toda, completa, tá? Da mesma forma como eu não fiz lá no SE, né? Eu apenas expliquei, né, qual que era o procedimento e depois como se preenchia a tabela, tá? E eu não faço isso porque no material tá tudo feitinho, tá tudo prontinho, tá? É só a gente procurar entender o procedimento e depois, até para verificar se a gente entendeu mesmo, refazer olhando a tabela, que lá no material já está pronta, para ver se os valores vão bater. Tá? Então, a primeira coisa é calcular Rx para que o triac dispare em 2 graus. Depois, calcular Rx para que o triac dispare em 15 graus. Depois, Rx para disparo em 30 graus. Depois, 60 graus. Depois, 90 graus. Para calcular Rx, a equação, já coloquei a equação aqui, ó, tá? O valor de Rx, ele é igual a tensão de pico da rede, tensão de pico da rede, no nosso caso aqui, é o valor eficaz vezes raiz de 2, né? Uma senoide e a rede é monofásica. Né? Então, tensão de pico da rede vezes o seno do ângulo alfa, lembrando que este ângulo alfa é o ângulo de disparo desejado, menos VGT. VGT é parâmetro do triac, perdão, dividido por IGT. IGT também é parâmetro do triac. Essa equação aí, ela está saindo de onde? Está saindo da lei de Ohm e da análise de malha. Ela sai da lei de Ohm porque a gente sabe que uma das formas de se calcular um valor de resistência, R é igual a V sobre I. E é o que tem aqui nessa fórmula. Rx é igual a V, né? Eu tenho só tensão aqui, ó. Se eu pegar essa tensão e subtrair dessa, tensão menos tensão, qual vai ser o resultado? Vai ser tensão. Então, R é igual a V dividido por I. Lei de Ohm.
Agora, essa questão de ser a tensão de pico da rede vezes o seno do ângulo alfa menos o VGT, sai da análise de malha, né? Quem é Rx? Rx é a soma dessa associação aqui, dos resistores do circuito de disparo. Então, para eu calcular o valor desse resistor, dessa associação, tem que ser V sobre I. Quem é o V? Quem é a tensão? Ora, é a tensão que está sobre a associação. Mas espera aí. Quem é a tensão que está sobre a associação? Aí é só analisar a malha. A malha constituída pela fonte de alimentação. A carga a gente desconsidera, tá? Nessa análise agora. A gente desconsidera porque nós estamos partindo do princípio que eu quero calcular o Rx para que o triac dispare, ou seja, para o limiar de disparo do triac. Tá? Então, enquanto o triac não dispara, não tem tensão na carga, então tensão na carga, a carga a gente desconsidera para essa análise de malha. Tá? Então, quem são as tensões envolvidas na malha? É a tensão da fonte, a tensão da associação, tensão do Rx, e essa tensão aqui, né? Que tensão que é essa aqui? É a tensão VGT. É a tensão do gate do triac em relação ao ponto de referência. Qual que é esse ponto de referência? É o terminal 1 aqui do triac, né? O MT1. E aí a análise é simples, né? Como a própria fórmula já está mostrando para a gente, né? Quem é a tensão em cima do resistor Rx, da associação Rx? É a tensão da fonte, a tensão da rede, né? Menos a tensão VGT. Ou seja, se eu pegar a tensão aqui da rede e subtrair a parcela que fica em VGT, o que sobra fica onde? Fica sobre o resistor Rx, sobre a associação Rx. Né? É isso que a fórmula já está mostrando aqui para a gente. Ó, tá? Lembrando que esta tensão aqui, ó, Vp vezes o seno de alfa, que tensão que é essa? É a tensão instantânea. Ou seja, é a tensão da rede no momento do disparo. Tensão instantânea. No caso, o alfa, aqui em Vp vezes seno de alfa, o alfa é o ângulo de disparo que eu quero. Né? Eu vou colocar aqui primeiro 2 graus, vai sair um Rx. Depois vou colocar aqui 15 graus, sai outro Rx. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, na hora que eu colocar aqui 2 graus, o valor que eu calcular aqui, ó, de Vp vezes seno de alfa, Vp vezes seno de 2 graus, é o valor da tensão da rede no instante equivalente a 2 graus do semiciclo. Tá? E a corrente. A corrente, por que IGT? Porque é a corrente que está passando pelo resistor Rx. Tem uma corrente que está passando aqui por R1, que está passando por R2 e que está se dirigindo ao gate do triac, ou seja, é a própria IGT aqui, circulando aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o IGT aí, passando pelo Rx para chegar aqui no gate do triac. Por isso que aqui, então, na fórmula de Rx é IGT. Tá? Então, essa é a equação para calcular Rx. Aí é só jogar valores e calcular. Uma coisa que se faz antes de montar a tabela fazer isso aqui, ó. Jogar na fórmula, jogar na equação os valores que eu já conheço, né? Rx é igual. O que eu conheço daí? Eu conheço a tensão de pico, que é tensão de pico, a tensão eficaz vezes a raiz de 2, né? Então, no lugar de Vp, eu coloco 127 vezes
raiz de 2 vezes o seno de alfa. Menos VGT. Eu conheço VGT? Sim. É parâmetro do TRIAC. É dado do TRIAC. Ó. O VGT do TIC 226B, segundo o datasheet dele, é 2,5 volts. Então, menos 2,5 volts. Dividido por... Eu conheço o IGT? Sim, também é parâmetro do TRIAC. O IGT do TIC 226B é 75 mA. Então, dividido por 75 vezes 10 a menos 3. Agora, eu não sei se vai aparecer aí para vocês o que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas eu vou colocando e vou falando aí. Porque agora é o seguinte, dá para eu resumir mais ainda essa fórmula aqui? Dá. Só aplicar a matemática aí, né? Multiplico 127 por raiz de 2, dividido por 75 vezes 10 a menos 3 e divido 2,5 por 75 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu estou reduzindo, né, para chegar no mínimo do mínimo antes de finalmente calcular RX. Se eu fizer essa conta, 127 vezes raiz de 2 dividido por 75 vezes 10 a menos 3, o resultado dá isso aqui, ó. 2.000, vai dar 2.394,73 vezes seno de alfa. Menos... Aí divide 2,5 por 75 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, fazendo essa divisão, dá 33,3. Tá, então, chegamos aqui no valor, na equação mais resumida possível para o cálculo do RX, para este exemplo, sempre lembrando, né? Gosto sempre de enfatizar isso aí. Então, para o nosso exemplo, quanto vai ser o RX? O RX vai ser igual a 2.394,73 vezes o seno do ângulo alfa, menos 33,3. Só vale para este caso, porque se, por exemplo, eu mudar a fonte de alimentação, falar que a fonte agora é uma fonte de 220 volts, aí o valor de atenção de pico não é mais 127 vezes a raiz de 2, né? Aí esse número muda, né? Se eu mudar o TRIAC, falar que o TRIAC agora não é mais o TIC 226B, é outro TRIAC, aí agora o valor de VGT não vai ser mais 2,5. E o de IGT também não vai ser mais 75 vezes 10 a menos 3. Então, os números finais aqui do RX vão mudar, tá? Então, esse negócio de que o RX é igual a 2.394,73 vezes o seno de alfa menos 33,3 só vale para os valores desse circuito aí. E aí, pessoal, é só montar a tabela. Eu vou, como a lousa aqui é pequena, né? A gente não tem muito espaço aqui e ainda tem o agravante aí de que não fica tudo totalmente enquadrado na tela, né? Na gravação. Então eu vou apagar aqui para colocar a tabela. Professor? Sim. Só uma coisa, você mexeu o celular agora e o reflexo da luz do seu ambiente aí tá bem em cima do desenho, tá? Ah, é? É. Ele tava só que eu ali, controle de fase, track, tava ali em cima, não tava incomodando, dava pra ler. Mas agora tá. o reflexo tá bem em cima do desenho. É que eu baixei eu baixei ele um pouquinho para ver se vocês Mas conseguiriam ver. não precisa não, professor. Já tava pegando, como você deixou na vertical, tá Tava pegando tudo. pegando?
Tá, Ah, tá bom. Eu vou subir um pouquinho então. Você me pode dá subir um. mais. Me dá um alô aí, Bruno. Ah, Como é que tá? você joga um pouquinho pra sua direita, né? Isso, Deixa eu ver. pra minha direita, né? Que aí a altura tá boa. Dá pra ver o Tá. desenho. Só que eu Essa não aqui tô está. vendo os 33,3, eu não vejo mais, entendeu? Ah, Puxa, vai entendi. pra lá. Para esse Pode sentido aqui, tá mais. falando? Tá bom, tá bom. Tá Volta um bom? pouquinho aí. Aí, bateu. Tá certinho. Melhorou a questão do reflexo aí? É, melhorou, melhorou. Tá bom, beleza. Obrigado, senhor. Bom, beleza. Bom, então só vou apagar o circuito então, só para mostrar como é que fica a tabela. A tabela vai ter três, três colunas. Só não vou apagar a equação final aqui, né? Onde a gente chegou aqui à conclusão que é o Rx é igual a 2.394. Mas aí, estando com essa equação agora, aí é só montar a tabela, que vai ficar alfa, que é o ângulo de disparo que eu quero. Para o nosso exemplo, né, nós estamos trabalhando aí, desde lá do SCR, nós estamos trabalhando com os ângulos de 2 graus, depois 15 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Acontece o seguinte, quando a gente estava trabalhando lá com o SCR, nessa hora aqui, na hora de colocar o ângulo alfa para 2 graus, né? Qual que vai ser o Rx? Eu colocava aqui já na outra tabela, na outra coluna o Rx, né? Eu colocava só os ângulos 2 graus, 15 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus, referente ao semiciclo positivo. Deixa eu rabiscar aqui, ó. Referente ao semiciclo positivo. Por quê? Porque no semiciclo negativo, o SR não conduz. Então, ele só dispara aqui, ó, por exemplo, o primeiro ângulo lá, 2 graus. O SR só dispara aqui, em 2 graus. No semiciclo negativo, o SR não conduz, então... Agora, o triac conduz. Então, aqui no semiciclo negativo, o triac também vai disparar no comecinho da senoide aqui, ó. E que ângulo que é esse aqui no semiciclo negativo? Se eu pensasse só no semiciclo negativo, eu diria que este ângulo é 2 graus. Mas, na verdade, a nossa referência tem que partir aqui da origem de todo o ciclo, né? Então, eu tendo como referência a origem, este ângulo aqui, onde o triac vai disparar no semiciclo negativo, este ângulo aqui é 182 graus. Então, só para a gente saber que Deixa eu ver se eu trocar a caneta aqui, só um instantinho, pessoal. Então, só para a gente saber, e a gente já sabe, que o triac vai disparar também no semiciclo negativo. Mas essa tabela aqui é para dizer o quê? 2 graus no semiciclo positivo equivale a que ângulo no semiciclo negativo? 182, né? Depois, o próximo ângulo de disparo, sim. E aí,
E aí eu coloco uma outra coluna aqui, né? Tem uma outra coluna para saber o valor de RX. É só eu jogar na equação, né? Então, qual tem que ser o valor de RX para que o triac dispare no semiciclo positivo em 2 graus? 2.394,73 vezes seno de alfa, menos 33,3 graus. Perdão, 33,3 graus não, 33,3. Então, no caso aqui, alfa é igual a 2 graus. Então, vai ser 2.394,73 vezes seno de 2 graus, menos 33,3. Essa conta já está feita, tá? E o resultado dá 50,2 ohms. Só não faz a confusão, né? Na hora que você estiver calculando o valor de RX, para jogar na fórmula, os ângulos que você vai usar são esses aqui, tá? 2, 15, 30, 60 e 90, tá? Usa 2 graus, não usa 182, é 2 graus. Isso aqui, essa outra coluna que a gente montou, é só para a gente ter a ciência de que o triac também vai disparar no semiciclo negativo, tá? Em 2 graus também, em 2 graus do semiciclo negativo. Só que pensando no ciclo como um todo, na verdade, aqui é 182 graus, tá? Só para a gente ter essa ciência aí. Então, aqui é chamado de ângulo alfa-linha. E aí a gente pode... Vamos pegar só mais um exemplo aqui. 15 graus. Qual que tem que ser o valor de RX para disparo em 15 graus? Só jogar na fórmula, né? RX é igual a 2.394,73 vezes seno de 15 graus menos 33,3. Fazendo essa conta, o resultado é 586,5 ohms. Unidade aqui, resistência, né? Ohms. E aqui graus. E aí, só para a gente ter a ciência, né? Como ele vai disparar também no semiciclo negativo, 15 graus no semiciclo positivo equivale a que ângulo aqui no semiciclo negativo? Só pegar os 15 graus e somar mais 180, né? 195 graus. E assim sucessivamente, tá? Só fazer tabela por tabela, perdão, ângulo por ângulo desejado. Tem que fazer uma mistureba de cores aqui, porque o azul já acabou também. Mas só para deixar essa tabela toda preenchida, para 30 graus, o RX vai ter que... O valor de RX é 1.164 ohms. 30 graus, qual é o ângulo equivalente a 30 graus no semiciclo negativo? 210, né? 30 mais 180. Para que o triac dispare em 60 graus, o RX calculado é 2040,6. Ângulo 240. Perfeito. E, por fim, para o disparo em 90 graus, o valor calculado de RX dá 2.361,4. Ângulo 270. É isso aí. Ou seja, o que... Vamos pegar qualquer um desses aqui, ó, 30 graus, por exemplo. Isso aqui significa... O que significa isso aqui? Que se eu deixar o RX ajustado
em 1.164 ohms, o triac do nosso exemplo, ele vai disparar em 30 graus e depois vai disparar de novo em 210 graus. Né? Ele vai disparar nos dois semiciclos, né? Triac conduz nos dois semiciclos, tá bom? Aí, seguindo... Oi, Bruno, pode falar. É sempre assim, casado, né, o ângulo deles, né? Positivo e negativo, né? Isso. Isso aí. Tem sempre o positivo e o seu equivalente lá no semiciclo negativo. Perfeito. Tá bom. E sempre simétrico, né? Ele vai disparar no ângulo 15 graus positivo e se ele tiver ajustado para disparar no semiciclo positivo em 15 graus, no semiciclo negativo ele vai disparar sempre em 195 graus, tá? É sempre simétrico. Entendi. Qual é a diferença? 180, né? Isso aí. Uhum. Perfeito. Beleza. E aí, seguindo aí o modus operandi do nosso exemplo de aplicação, né? Tanto para o SCR quanto agora para o TRIAC, depois de calcular o RX para o ângulo que eu quero, e aí é importante frisar que com esse método de cálculo, eu consigo calcular o RX para o ângulo que eu quiser, tá? Não apenas os que foi dado aqui no exemplo, né? Mas qualquer ângulo, dentro de certas limitações, né, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, poderia, por exemplo, qual que é o RX para que o triac dispare em 37 graus? Eu não quero que ele dispare nem 30 e nem 60, eu quero que ele dispare em 37, tá? Só usar o mesmo método, né? mesma equação que chega no resultado do RX. Antes, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Então, o meu RX ele é composto por um resistor fixo e um resistor variável, né? Que é aquele que eu vou poder brincar com o seu ajuste até chegar no valor desejado para o ângulo de disparo que eu quero. Então, o segredo aí, aí depois, né? É claro, num caso aí prático, de projeto e tal, né? Aí eu tenho que pensar um pouquinho para ver que valores que eu vou escolher, porque essa associação ela tem que abranger os extremos da minha tabela. Então, você pode ver que, para esse exemplo aqui, vai ter um momento que eu vou precisar que o RX valha 50,2 ohms. Né? 50 ohms, né? Sempre tem os errinhos aí consideráveis. E vai ter um momento que eu vou precisar que o RX valha 2.361,4 ohms. Né? Então, o segredo é pensar como é que eu vou fazer essa associação. A ideia é que eu escolha o resistor fixo com o valor bem próximo ao valor mais baixo de RX. Tá? Já o R2, o potenciômetro, vai ter que ser um valor nominal mais alto para poder abranger aqui o valor mais alto de RX. Nesse exemplo aqui, um valor comercial de RX próximo aqui de resistor fixo, próximo ao valor mais baixo de RX, que no nosso exemplo é 50,2 ohms, é 47 ohms, tá? Esse é um valor comercial, né? É aquela história, né? Você não vai chegar no fornecedor, no fabricante, ou em loja, etc., e achar um resistor com valor tão preciso assim, né? Acha valores padrão. Né? Então, o valor comercial mais próximo é 47 ohms. E aí, para o potenciômetro, o valor comercial mais próximo aqui do valor mais alto que eu preciso para RX
Aqui, na verdade, esse aqui não é o comercial mais próximo, tem uns valores mais baixos, mas eu vou utilizar aqui o mesmo que o autor utilizou, que foi um potenciômetro de 3K3, tá? Então, com esse range aqui, ó, eu consigo cobrir toda essa faixa aqui, né? E se eu zerar o potenciômetro, quanto que eu vou ter de RX aí? 47 ohms. Mas para ele disparar em 2 graus, eu preciso que ele seja de 50,2 ohms. Então eu aumento um pouquinho o potenciômetro. Isso aqui é um potenciômetro teria que ser, né, para o nosso caso, um potenciômetro de altíssima precisão, né? Para um potenciômetro de valor nominal 3.300, você conseguir ajustar nele 3,2 ohms, né? Então, na verdade, esse aqui é um exemplo mais didático do que real, né? Porque teria que ser um potenciômetro de altíssima precisão aqui, né? Para você conseguir ajustar um pelinho nele ali, né? 3,2 ohms para somar com os 47 ohms, para dar, então, os 50,2 ohms que eu preciso para que o triac dispare em 2 graus. E o ajuste mais alto que eu vou precisar fazer nele, né? É para que a soma aqui seja equivalente a 2.361,4 graus, que é o valor que a RX tem que estar ajustado para que o triac dispare em 90 graus. Nesse caso, como eu escolhi aqui esses valores, o potenciômetro, fazendo a conta aqui bem grosseira aqui, teria que estar ajustado em 2.310, mais ou menos, né? 2.310 mais 40, o resto viria aqui do 47 ohms, né? Para fazer a conta exata, aí é só pegar aqui 2.361,4, dividir por 40, dividir não, né? Subtrair de 47 ohms e o restante é o que tem que estar ajustado o potenciômetro. 47... 2.314, né? 2.314. Se a calculadora da cabeça estiver boa, é isso aí. Tá? Então, a gente vê que é o mesmo modus operandi por o caso lá do SR, né? Com a diferença que o nosso triac ele conduz nos 2 semiciclos. Então, a próxima etapa é desenhar as formas de onda na carga, tá? Eu não vou desenhar todas aqui, tá, pessoal? Porque ficar perdendo muito tempo, vou gastar bastante caneta aqui e, além do que, já está desenhada no material, tá? Eu vou colocar aqui talvez uma, duas no máximo, só para ilustrar como é que fica a forma de onda na carga, tá? Mas lá no material já tem como fica a forma de onda na carga para cada um desses ângulos de disparo. Então, vou chamar aqui de VF, a tensão da fonte de alimentação, tensão da rede, tendo sempre como referência ela, né? Mais ou menos isso. E aqui embaixo, vou colocar aqui, então, VL, a tensão da carga, tá? Tensão que vai ficar sobre a carga. Forma de onda da tensão na carga. Vou marcar aqui os pontos de referência, né? Onde passa pelo zero. Então, aquele exemplo
pegar dois exemplos, né? Primeiro, para disparo em 15 graus, vai. Faz de conta, né? Faz de conta que 15 graus é mais ou menos por aqui, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, pontilhado. Pontilhado, eu ainda vou desenhar aqui a tensão da rede também, né? Só para a gente sobrepor, né? Sobrepor a tensão na carga sobre a tensão da rede. Só para ter uma ideia, isso ajuda a gente a ter uma ideia de o quanto do semiciclo da rede vai para a carga, né? Então, 15 graus mais ou menos aqui, que fazendo a projeção aqui, faz de conta que é aqui, ó, tá? Então, quer dizer, de 0 até 15 graus, o triac não disparou ainda, né? Então, esse pedaço aqui, ó, não vai para a carga. Só vai a partir de 15 graus, que é nessa hora que ele dispara. Na hora que ele dispara é que eu vou ter tensão na carga. Só que a senoide já está nesse ponto aqui, né? Então, para 15 graus, é essa área aqui que vai para a carga, tá? Um pedacinho da senoide não vai, né? Que é antes do triac disparar, tá? Lembra que no SCR só ia esperar, só ia o semiciclo positivo, né? No semiciclo negativo, ele ficava cortado, né? Só que aqui não é SCR, aqui é triac, né? O triac conduz no semiciclo negativo também. Tá? Que no nosso exemplo, 15 graus equivale aqui, é o mesmo ponto mais ou menos, simetricamente falando, né? Só que o ângulo aqui é 185 graus, né? 15 mais 180, né? O deslocamento de 180. Então, a forma de onda, ó, esse pedaço aqui não vai, ele só dispara a partir daqui. Então, ficaria mais ou menos assim. Tá? Sempre tá meio torto aí, mas... Vou tentar alinhar aqui um pouquinho. Mais ou menos isso aqui, vai. Tá? Então, de novo, no semiciclo negativo também tem um pedaço aqui que não vai para a carga, né? Só mais um exemplo para a gente finalizar essa questão da forma de onda. E aí, aqui começa tudo de novo, né, pessoal? Aqui começa tudo de novo, né? É cíclico, né? Só mais um exemplo, disparo em 90 graus. Disparo em 90 graus, a gente já tem essa ideia, então, né? Que quanto maior o ângulo de disparo, menor a área de senoide que eu vou mandar para a carga, ou seja, menor tensão que eu estou mandando para a carga. Consequentemente, menor potência, né? E aí, aqueles exemplos clássicos, se a carga é uma lâmpada, ela vai acender com um brilho menor, se a carga é um motor, ele vai girar numa velocidade menor, né? Se a carga é um resistor de uma estufa, ele vai aquecer menos, ele vai produzir menos calor. Oi, Daniel. Esse aspecto de quanto menor o ângulo, menor a tensão, e aí a opção para cargas mais baixas, por exemplo, se eu vou empregar ele, por exemplo, eu vou empregar esse componente onde eu preciso de a carga é baixa, então eu vou regular ele, eu vou calcular para que ele dispare com um ângulo menor, é isso? Só corrigindo, Daniel, com um ângulo maior. Então, quanto maior o ângulo, menor a tensão e para cargas menores. Beleza. Entendi. Então, assim, isso é para, por exemplo, dentro de um projeto, eu posso, com o mesmo componente, vamos dizer, esse que você está mostrando, eu posso colocar ele num circuito onde eu preciso de uma carga menor e aí, consequentemente, eu vou calcular para um ângulo maior. Eu também posso usar ele numa carga maior. É assim? Sim, deixa eu só tentar essa questão que você está falando aí de carga maior e carga menor. Na verdade, pensa na carga como ela tendo a potência nominal dela. Tá? Digamos, vamos pegar um exemplo simples. Uma lâmpada de 100 watts. Essa é a potência da carga, é a potência da lâmpada, a potência é 100 watts. Eu me expressei mal, professor. Eu não queria dizer carga maior. Eu entendi que esse componente ele pode tanto deixar passar mais tensão quanto menos tensão.
Então, dentro de um projeto, numa situação que eu preciso de mais tensão, eu vou angular um ângulo X. Numa menos tensão, um ângulo Y. É isso? Isso aí. Isso, Tá, perfeito. entendi. Esse é o Perfeito, é isso aí. conceito. Beleza. Beleza, Daniel, beleza. Deixa eu só... Vamos, então, só fazer um outro exemplo, né? Eu vou até desenhar aqui embaixo, tá? Eu não vou nem apagar esse aqui. Esse aqui, então, é o exemplo de como vai ficar a forma de onda da tensão na carga para... Eu fiz de conta que aqui é 15 graus, né? Esse ângulo aqui, mais ou menos, né? Vamos fazer um exemplo aqui embaixo, como fica a forma de onda na carga se o ângulo de disparo, se eu ajustar o Rx para que o ângulo de disparo do triac seja 90 graus. Deixa eu puxar aqui de novo as linhas de referência das... Deixa eu colocar aqui também a forma de onda pontilhada, né? A forma de onda da tensão da fonte, só para ter como referência, né? Porque, na verdade, eu vou desenhar aqui a forma da tensão na carga para ângulo de disparo de 90 graus. Então, 90 graus, mais ou menos aqui é 180, né? Então, 90 graus mais ou menos aqui no meio do semiciclo positivo, tá mais ou menos por aqui, ó. Puxar lá para baixo, então, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, aqui, bem no meio, né? Então, ó, de 0 até 90 graus, o que tem de tensão na carga? NADA, o triac não disparou, agora, em 90 graus, ele dispara. Aí, ó, a área de senoide que vai para a carga é essa aqui, ó. Então, você pode ver que em 90 graus, eu estou mandando metade do semiciclo positivo para a carga. Observe que essa área aqui, ó, para disparo em 90 graus, ela é menor do que a área para disparo em 15 graus. Tá? Ou seja, 90 graus agora eu mandei uma área de tensão menor, né? Uma área de senoide menor para a carga. Ou seja, mandei menos tensão e aí aquela lógica, consequentemente, menos potência na carga. 90 graus no semiciclo negativo vai equivaler a 270, né? Aqui, 270. Esse pedaço aqui também não vai para a carga. E aí, aqui em 270 graus, o triac dispara. Tá? Então, isso aí só para a gente ilustrar, né, como fica a forma na tensão na carga para os diferentes ângulos de disparo. É claro, se a gente quisesse fazer isso aí bonitinho, né, a gente teria que, antigamente, né, fazer no papel milimetrado, com ângulo, tudo bonitinho. Hoje em dia faz tudo via software, né, dá para fazer tudo bem ajustado, né, com os ângulos tudo direitinho, se for o caso, se for necessário. Aqui, né, aqui eu não faço assim, bonitinho, simétrico, tudo, né, milímetro por milímetro, né, por duas razões. Primeira, que eu desenho mal pra caramba, e segunda, que a ideia mais é a gente ter o conceito, né? Sempre lembrando que lá no material sobre triac tem tudo isso que eu estou passando aqui na lousa, né? Tem lá no material e inclusive as formas de onda para todos os ângulos desse exercício aí. 2 graus, 15 graus, 30 graus, 60 e 90. E aí eu também, assim, de uma forma resumida, sem fazer os cálculos também, porque lá já está tudo calculado, eu só vou mostrar aqui as equações para o cálculo das outras grandezas importantes, que é tensão média, tensão eficaz e tensão e potência na carga. Tá? Então, lembrando, né, calcular Rx para o ângulo de disparo que eu quero. Depois, desenhar as formas de onda na carga para cada ângulo. Depois, calcular a tensão média na carga, a tensão eficaz
e a potência na carga para cada ângulo. As fórmulas para tensão média e para tensão eficaz, elas variam, né? Variam em função do quê? Em função do tipo de forma de onda que eu tenho na carga. Lá no exemplo de aplicação com SCR, o que eu tinha? Que forma de onda era aquela? Era uma senoide retificada em meia onda com um ângulo de disparo alfa, né? É o tipo de senoide que aparecia lá na carga. Da fonte, a forma de onda da fonte é uma senoide, né? Da carga, é uma senoide retificada em meia onda, porque o SCR só conduz no semiciclo positivo, não conduz no negativo, então é senoide retificada em meia onda, e além de ser retificada em meia onda, essa meia onda que vai aparecer na carga, eu posso ajustar o ângulo de disparo. Tá? Então, para esse tipo de forma de onda, existem equações específicas que estão no material, que eu mostrei, que a gente usou aqui, né, para fazer o cálculo. Aqui, para o TRIAC, é outra forma de onda. Que forma de onda que eu vou ter no TRIAC? Eu vou ter uma senoide, só que agora não é retificada em meia onda, né? Porque o TRIAC não vai retificar nada, ele vai absorver os dois semiciclos, tá? Então, eu vou ter uma senoide com ângulo de disparo nos dois semiciclos, tá? Então, é uma outra forma de onda, é uma outra situação, quero dizer, são outras formas, que são essas aqui, ó. Fórmula para a tensão média. É a mais fácil de todas. É zero. Por que é zero? Porque é simétrico. Né? O tamanho, a área de senoide que eu mando para a carga no semiciclo positivo é a mesma área, o mesmo tamanho que eu mando para o semiciclo, no semiciclo negativo. Né? Então, os tamanhos são iguais, só que uma é positiva e outra é negativa. Ou seja, qual é o valor médio aí? Se anula, né? O valor médio é zero. Né? A fórmula para o valor eficaz é essa aqui. Só para mostrar, né? Tensão eficaz é igual a tensão de pico vezes a raiz dessa encrenca toda aqui, ó. Meio menos alfa dividido por 2π mais seno de alfa dividido por 4π. Tá? Sempre lembrando que eu não tenho muito interesse em fazer deduções de fórmula, tá? Cada professor trabalha de um jeito, né? Cada professor tem sua maneira. Eu não costumo muito, em cursos de nível técnico, trabalhar muito com dedução de fórmula. Eu prefiro mais mostrar as fórmulas, né? Uma ou outra que eu faço dedução quando o assunto é assim muito básico, né? Bem basicão, que a gente precisa saber mesmo, tá? Fora isso, eu prefiro mais mostrar as fórmulas e deixo para trabalhar mais com deduções, com a parte de matemática, quando eu estou ministrando aula em algum curso de graduação ou pós-graduação, tá? Então, prefiro mais só mostrar as fórmulas que
fazendo os cálculos com essas fórmulas, a gente já tem bastante trabalho, né? E a outra fórmula aqui, ó, para o cálculo da potência, tranquila, a fórmula que a gente já está habituado, né? P é igual a V ao quadrado, no caso aqui vai ser aqui V, a tensão eficaz, né? V ao quadrado sobre R. No caso, a resistência da carga. Então, com base nessas três fórmulas aqui, ó, deixa eu até mostrar. Com base nessas três fórmulas aqui, aí o que se faz? Uma tabelinha, né? Você tem que montar uma tabela, não tem jeito. Nesse exemplo aqui não tem jeito, né? Porque são vários ângulos de disparo que eu quero, né? Então, para cada ângulo de disparo, eu vou ter um RX, eu vou ter um valor médio de tensão, eu vou ter um valor eficaz de tensão, eu vou ter uma potência na carga, né? Então, tem que montar uma tabelinha, não tem jeito para cada ângulo de disparo. E aí, tendo essas fórmulas aqui, tá? Eu vou apagar, então, assim, não se preocupe em copiar, porque a gente não vai calcular nada agora, tá? Está no material. Então, tendo essas três fórmulas aqui, é só montar a tabela. A tabela fica desse jeitão aqui. Lembrando que nós estamos agora no tópico cujo objetivo é calcular a tensão média, a tensão eficaz e a potência na carga. A tabela vai ficar assim, uma coluna para o ângulo alfa, em graus, uma coluna para escrever o mesmo ângulo alfa em graus, escrever ele em radianos. Por quê? Eu já apaguei, mas se vocês lembrarem, na equação para se calcular a tensão eficaz na carga, aparece o ângulo em radianos, tá? Então, eu tenho que saber 2 graus equivale a quanto em radiano. Então, eu tenho que montar essa tabela, montar essa coluna. Aí, uma coluna para tensão média na carga, depois para tensão eficaz e depois para potência. Definidos os ângulos, que no nosso exemplo é 2, 15, 30, 60 graus. Aí é só ir calculando, né, linha por linha, ângulo por ângulo, né? Faz a conversão primeiro, 2 graus em radianos, é quanto? Põe aqui. Depois, qual vai ser a tensão? Ah, essa coluna aqui eu já posso preencher agora. 0, 0, 0, 0, 0. Né? Tensão média, nesse exemplo aqui, senoide controlada por ângulo de fase nos dois semiciclos, tensão média é 0. E aí depois, calcular a eficaz, preencher aqui, depois a potência, preencher aqui. Depois, 15 graus, mesma coisa, tá? Repetindo, tá tudo feito no material. O que eu acho interessante é vocês fazerem olhando o material, né? Ver se vai batendo com os resultados que tá no material, né? Que é aí que vocês vão verificar se absorveram mesmo aí o método ou se precisa estudar um pouquinho mais, refazer os cálculos aí para pegar mais o jeitão, tá? Mas eu acho recomendável fazer aí e conferir com os valores que estão lá. Bom, aí, deixa eu ver que horas são, 8h11, já a gente encerra. Então é isso. Só fazer mais uns comentários aqui, deixa eu apagar aqui primeiro a tabela. Tem uns comentários interessantes, né? Que lá no material tem uns slides mais já para o final, né? Tem uns slides que estão fazendo esses comentários, só anotei aqui para falar novamente. Que diz o seguinte, comparação do controle de fase com SR Triac. A gente já viu os dois, né?
Agora, fazendo a comparação. Observações importantes. Primeira, no controle com o TRIAC, é possível aplicar tensão plena ou tensão total na carga. Verdade, né? Lembra que no controle com SR não dá para fazer isso, né? Porque o SR só conduz o semiciclo positivo, o negativo ele não conduz, ele fica reversamente polarizado. Já com o TRIAC dá para fazer isso, então eu consigo aplicar tensão total, tensão plena na carga se eu quiser. Né? No controle com SCR, para o ângulo de disparo 2 graus, a potência na carga é 80,64 watts. Tá? Se vocês forem lá, não sei se vocês refizeram o cálculo, ou se vocês forem lá na tabela que já está pronta e dá uma olhada lá, o valor da potência na carga com a SCR, tá? Para o disparo em 2 graus, o valor dá esse, ó, 80,64 watts. Lembrem-se também disso aqui, ó. Lá no SCR, 2 graus, mais ou menos aqui, bem no comecinho, só esse pedacinho que não vai. Então, lá no SCR, para o ângulo de disparo 2 graus, eu posso dizer que meia senoide é aplicada na carga. 2 graus é bem no comecinho, né, da senoide, do ciclo. Então, eu posso dizer que eu tenho aí meia senoide aplicada à carga. Outra constatação. No TRIAC, lembra que aqui para o SCR, né, ângulo de disparo 2 graus. Quando se calculou a potência na carga, o resultado foi esse aqui, ó, 80,64 watts. No SCR, no TRIAC, para o ângulo de disparo em 90 graus, se você for na tabela e der uma olhada no valor da potência para o disparo em 90 graus, sabe quanto que dá? 80,64 watts. Exatamente o mesmo valor que dá na carga acionada por SCR disparada em 2 graus, aonde meia senoide foi aplicada à carga. Dá uma olhada aqui, ó. É, 90 graus, aqui, ó, no meio do semiciclo. No caso do negativo, vai ser 270 aqui, né? Ou seja, ele dispara aqui e depois ele vai disparar aqui. Então, no semiciclo positivo, no TRIAC agora, né? No semiciclo positivo, eu estou mandando 1/4 de senoide para a carga, certo? Essa área aqui equivale a 1/4 da senoide, né? Aqui é metade, é meio, metade da metade é 1/4. E no semiciclo negativo, eu estou mandando mais 1/4 de senoide para a carga. Ou seja, é interessante a gente constatar que no TRIAC, para o ângulo de disparo 90 graus, quanto que eu estou mandando para a carga? Meia senoide. Né? 1/4 mais 1/4, meia senoide. Por isso que o valor dá igual, né? Por isso que o valor da potência aqui, ó, dá igual ao valor da potência para o disparo com SCR com ângulo em 2 graus. Porque no disparo com SCR com ângulo em 2 graus, eu também estou mandando meia senoide para a carga. Né? Aqui também. Só que 1/4 no semiciclo positivo, 1/4 no negativo. E aí, moral da história, né? Para que citar isso aqui, né? Só para a gente compreender aí aquilo que a gente já vem falando, né? Que
a potência desenvolvida, aplicada na carga, ela depende do tamanho, né, do trecho da senoide que é aplicado na carga. E esta, por sua vez, depende do ângulo de disparo, que, por sua vez, depende do valor ajustado em Rx. Professor, Sim? não sei se eu vou falar uma coisa e é por isso por talvez eu não estar entendendo, mas assim, esse exemplo que você dá, da gente escolher o ângulo de disparo, na verdade vamos imaginar uma lâmpada que tem o sensor de liga e desliga, de proximidade, de iluminação, mais o de presença mesmo, que eu estou querendo dizer. Dizem que a vida útil de uma lâmpada tem um X números de ligações, né, por dia. Mas eu não lembro quem falou isso para mim no começo do curso, que existia algum equipamento que ele acionava a luz no momento em que o ângulo fosse zero, que aí não está no pico, né? Porque aí no 90 graus ele é o pico. Ou eu tô falando errado? Que Sim, aí seria uma pancada na lâmpada, entendeu? Então, fala que existem alguns equipamentos que ele começa a mandar energia para a lâmpada no ângulo zero. Nessa pancada toda do 90 graus. Vamos dar um exemplo, que é o VPP, né? Pico a pico. Sim, entendi. Então é isso mesmo. É mais também para a pessoa calcular a pancada que o equipamento pode receber. Posso interpretar desse jeito? Ou não? Pode interpretar. Esse caso, ele estaria mais ligado a uma questão de qualidade de energia, né? Isso. Mas isso aí que você falou realmente tem sentido de verificar qual é a máxima tensão de pico que o equipamento suporta e, se for o caso, deslocar o ângulo de disparo para que o equipamento não sofra aquele pico ali, no caso do ângulo de 90 graus ou 270 graus, tá? Uhum. Mas isso depende do equipamento, né? A gente teria que verificar no equipamento se ele suporta ou não se ele suporta ou não o valor de pico aqui, né? Se ele suportar, tranquilo. Se ele não suportar, aí o cara tem que ajustar o ângulo de disparo aqui sim. Uhum. É que eu já ouvi falar que o que desgasta a vida útil da lâmpada é o liga e desliga, e principalmente se ela ligar na hora que a corrente estiver no pico. Falaram isso, eu não sou um perito, mas eu acredito que sim. Ou não, tô falando bobeira, porque é eletrônico. O liga desliga nem tanto, tá? Agora, a questão do pico, além de verificar se a lâmpada suporta ou não, tá? Isso aqui pode estar mais ligado, conforme eu comentei, à questão de qualidade de energia. Porque quando você liga uma chave, né? Essa ação de ligar a chave pode produzir transientes na rede. Esses transientes a gente pode entender eles como distorções na forma de onda que fazem a forma de onda, vou desenhar aqui, ó, a forma de onda alcançar um valor de pico maior do que o nominal, tá? São pequenos transientes que aparecem assim, ó, bem mal desenhado. Então, é esse pico aqui que pode ser mais prejudicial ao equipamento do que este. Observe que esse pico de tensão é bem maior do que esse, tá? Mas isso é como se diz aí no popular, no linguajar popular da qualidade de energia, isso é uma sujeira da forma de onda, tá? Uhum. Agora, o Bruno, existem várias coisas
que pode causar essas distorções da forma de onda. Liga, desliga de chave pode ser uma delas, pode causar. Certo. Eu entendi, professor. É que é o ruído, né? Que Isso, ele né? gera na rede, né? Isso. Uhum. Uma distorção de tensão. Tá? Isso. E aí pode subir para um valor de pico maior do que o pico normal, tá? O famoso valor eficaz vezes raiz de 2. Tá? Acontece. Tá. Tá bom, obrigado. Falou, Bruno. Daniel, você ia falar alguma coisa? Professor, Diga aí, Daniel. então, em cima do que o colega e do que o Bruno falou, a minha dúvida é o seguinte: uma lâmpada, dentro do circuito que você está mostrando para gente, ela vai acender com a mesma luminosidade, com a mesma potência, em qualquer momento da senoidal, correto? Da senoide, correto? A hora que eu vou e ele aciono, a hora que eu aciono a lâmpada durante um nanosegundo, não sei, um curto espaço de tempo, vai estar num ângulo aquela corrente que vai produzir o acionamento e a luminosidade da lâmpada, correto? Correto. É que o Bruno Só que falou assim. Só que a luminosidade, a potência vai depender do ângulo de disparo. Ah, entendi. Então, por exemplo, se for ali em 90, né, que seria a parte mais, ela vai acender com 100%. Se for, por exemplo, numa outra situação, não tanto. Só que é tão rápido que eu não vou perceber, não é isso? Sim. Para mim, ela vai acender normalmente, mas durante um milésimo, um nano, não sei, durante um espaço bem pequeno de tempo, dependendo do ângulo da senoide, ela não vai acender com a sua potência máxima. É isso? Sim, é isso aí. Dependendo do ângulo que eu ajustar, ela não vai acender com a sua potência máxima. Vamos pegar esses dois exemplos que estão aqui, ó. Só que eu vou pensar os dois com triac, tá bom? Eu vou apagar esse aqui do SR. Vou colocar aqui em cima mesmo. Ó, primeira coisa, só para a gente alinhar as ideias aí. Aqui nesse exemplo de baixo, eu estou imaginando aí que o triac ele está disparando em 90 graus, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, que na verdade é equivalente a 270 graus, né? Ou seja, da senoide toda, eu estou mandando metade dela para a carga, tá? Pelo motivo que eu falei, né? Aqui, ó, é metade, e aqui, essa área que efetivamente vai para a carga é metade da metade, ou seja, 1/4, tá? Então, eu estou mandando 1/4 da senoide, 1/4 do semiciclo positivo e mais 1/4 do semiciclo negativo. 1/4 mais 1/4 é meio. Ou seja, de toda a senoide, eu estou mandando uma área equivalente a meia senoide para carga. Esse conceito aí tá tranquilo? Ficou claro isso aí, né? Positivo, tá claro. Beleza. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu estou mandando, de toda uma senoide, eu estou mandando metade dela para carga, podemos assumir que a carga, ela vai, vamos falar que fosse uma lâmpada, ela vai acender com metade da potência, tá? O que é razoável, né? Se de uma tensão total que eu poderia mandar para a carga desenvolver uma potência total, eu estou mandando só metade, a carga vai desenvolver só metade da potência que ela pode. Claro isso aí? Sim, ficou claro. Ok. Para fazer a comparação, então, eu vou supor agora, aqui no exemplo de cima, que eu não quero mais que o meu triac dispare em 90 graus. Eu quero que ele dispare bem no comecinho, 2 graus. Que inclusive foi 2 exemplos, né, 2 ângulos escolhidos aí no exercício.
Eu quero que ele dispare aqui, ó, 2 graus, bem no comecinho. Aqui tu já dispara, pumba, dispara. Todo o semiciclo positivo praticamente, né? Positivo praticamente todo, porque só um pedacinho aqui que não vai, ó, mas todo o semiciclo positivo está indo para a carga. E no semiciclo negativo, ele vai disparar aqui em 182 graus, bem no comecinho também no semiciclo negativo. Então, praticamente todo o semiciclo positivo. Negativo, perdão. Então, eu posso assumir, né? Assim, sem muito preciosismo, né? Eu posso assumir, então, que para um disparo em 2 graus, todo o semiciclo positivo vai para a carga. E todo o semiciclo negativo vai para a carga. Ora, quer dizer que em 2 graus, toda a senoide vai para a carga. Toda a área da senoide vai para a carga. O 100% da senoide vai para a carga. Aqui só 50%. Aqui 100%. Em 90 graus, a carga vai acender só com metade da potência, supondo eu cargo uma lâmpada. Em 2 graus de disparo, a carga vai acender com 100% da potência nominal dela, supondo uma lâmpada. Consegui ajudar, Daniel? Não sei se foi por aí. Professor, não, beleza, professor. Entendi agora. Entendi. Mas assim, essa variação dos 100% que vai para carga ou de menos, ela é muito rápida. Por isso que a gente não consegue perceber a olho nu, no caso de uma lâmpada. Hoje com o equipamento em si, um motor, qualquer coisa, não é verdade? Sim, verdade. O que você não consegue perceber é a variação de tensão na carga, que é muito rápida. Perfeito, é isso aí. Isso, exato. Mas a variação... isso aí também... Desculpa, pode falar. Na verdade, eu ia só repetir o que eu tinha acabado de falar, tranquilo. Pode dizer aí, Daniel. Porque assim, o colega falou da lâmpada, eu fiz alguns cursos de lâmpada de iluminação uns anos atrás, e num deles, a engenheira da luz lá, da OSA, toda vez que ela falava de um produto lá deles, falava, esse produto foi desenvolvido para 8 acendimentos dia. Então, uma lâmpada, ou 12, outros 10, então assim, a lâmpada ela foi concebida para 8 acendimentos dia. Se ela for acionada 8 vezes no intervalo de 24 horas, eles garantiam aquela vida útil que eles estavam dizendo que ela tinha. Se for menos, também. Agora, essa lâmpada, por exemplo, é uma lâmpada que é num corredor com sensor de presença que tem movimentação. Aí ela já, a engenheira lá, a pessoa que ministrou o curso, falou, por exemplo, num corredor com acionamento de sensor de presença, que tem bastante circulação, 12, 13, 14, 30 acionamentos nesse espaço de tempo, a gente não consegue garantir as 10 mil, 5 mil, 20 mil horas da lâmpada, né? Então, um dos fatores é que ela foi feita para isso, porque, na verdade, o que acaba com a vida útil dos equipamentos é o liga e desliga. Porque ele está no estado de repouso, ele toma uma cacetada, está no estado de repouso, toma uma cacetada, e aí a vida útil dele encurta. E o que o colega falou também, eu não tinha me ligado, e a pessoa também não tinha essa informação técnica para passar na hora, que fora esses 8 acionamentos dia, essa situação que o senhor acabou de demonstrar, provavelmente também vai acelerar a perda de vida útil, vai acelerar a vida útil do equipamento. Também por isso. O Bruno estava falando, o senhor estava falando, eu estava só pensando aqui, que é um agravante a mais, né? Realmente. Sim, perfeito. Quando você se refere à situação que eu acabei de falar, você está se referindo ao transiente de tensão que eu comentei, é isso? Isso, exato. Porque no estado de repouso, que ele toma essa cacetada, se ela for no 90, com o máximo de carga possível, o máximo de energia possível, é um agravante para a vida útil, para encurtar a vida útil, né? Sim. Do que ele tomar essa cacetada com menos tensão. Perfeito, maravilha. É isso aí. Obrigado, professor. Aí. Valeu. Boa, Daniel. É isso aí. Valeu, gente. É isso aí. Pegando esse gancho aí do que o Daniel falou, quer dizer, se eu ligo o interruptor, né, num instante em que a senoide está passando pelo 90 graus, né, ou seja, no ponto máximo,
lembre-se que essa ação de ligar o interruptor, ela produz transientes na rede. Aí por que acontece isso? É coisa que a gente tem que estudar lá na parte de qualidade de energia. Mas aí a questão é o seguinte, se eu acendo justamente nesse instante, em 90 graus, além do valor de pico, que já é inerente ao ângulo de 90 graus, eu posso ter um transiente também bem aqui, bem nesse momento. Quer dizer, além do pico, mais um pico ainda de transiente, que aí é o que pode ferrar o equipamento, que era o que o Bruno estava comentando, né? Que às vezes, então, você desloca o ângulo de disparo para fugir, né, desse pico, que aqui é o pior momento, né? É o pico da onda mais o pico do transiente. É o pior momento para o equipamento. É isso aí. Ok, senhores. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Na verdade, para a gente encerrar o assunto TRIAC, faltou só fazer mais uma observaçãozinha, mas eu acho que a aula foi produtiva, né? Foi legal. E então eu vou deixar isso para a aula que vem. Então, na aula que vem, eu faço só mais essa pequena observação para finalizar o assunto TRIAC, e a gente já começa o próximo assunto, que é ângulos de disparo, tá? Então, recapitulando, relembrando, né? Quem não fez a atividade lá e quiser fazer ainda, tá? Acho que eu vou sentar para começar a lançar as notas no NSA, provavelmente amanhã, tá? Quem quiser ainda me mandar hoje. A participação até que foi razoável, né? Razoável não, boa, né? De 33, se não me engano, tem na classe, de 33 e 25 entregaram a atividade, tá? 8 não entregaram. Se desses 8 quiserem entregar ainda, pode entregar ainda hoje, tá bom? Que eu já vou sentar para lançar a menção amanhã. Vão ser 3 instrumentos. Um foi essa atividade que eu apliquei e o professor Emerson me disse que aplicou mais 2 atividades com vocês e a gente vai fazer o bem bolado aí depois para compor a menção parcial de vocês, tá? Eu vou parar a gravação, aí pedir para que vocês aguardem mais um pouquinho para eu anotar os nomes para a chamada. Então, vamos lá. Hoje 4B3, eletrônica 3, hoje é dia 8/10. Estão presentes Alexandre, Anderson, Arthur, Bruno, Daniel, Fernando, o Francisco, Gabriel, Jerônimo, o Jonathan, Laércio, Lauro, Leosandro, Miguel, Misael. Boa noite. O Paulo, Rafael e o Renan. São esses aí. Então, se eu não esqueci de alguém, se manifeste. Caso contrário, boa noite para todos. Miguel está anotado, beleza. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Obrigadão, Jackson. Boa noite aí para você. Eu vou mandar meu exercício, acho que eu esqueci de te mandar. Oi? Fala aí, Bruno, entendi. Eu acho que eu esqueci de te mandar. Quando eu fui te mandar, já era 12:05. O exercício. O trabalho, você fala? O exercício? Isso, o trabalho. Não, você mandou sim. Eu mandei? Mandou. Ah, então beleza.
Eu devo Tá ter tranquilo. tentado de outro jeito. Beleza. Você postou na guia arquivo. Seu trabalho tá lá. Ah, beleza. Falou? Tá bom, então. Tá bom. Obrigado, Valeu. senhor. Ô, professor, aproveitando aí o gancho, você consegue confirmar se eu tô te devendo isso ou se eu mandei? Eu não Não, lembro. você mandou também, Daniel. Tá tranquilo. Ah, beleza, valeu, professor. Valeu. Professor, Fala, Francisco. pô, mesma pergunta dos colegas aí, por favor. Sabe se está tudo certinho com relação à atividade aí comigo? Professor, Francisco Henrique, confere? Perfeito, positivo. Mandou sim, tá tudo certo, Francisco. eu também, professor, eu também. Que eu lembro que eu mandei uma última, não sei se é essa que tá pendente aí. Leosandro também Isso. mandou, tá ok. Ah, Tá ok. beleza, O valeu. Fernando, professor. Fernando, deixa eu procurar aqui, Fernando, só um pouquinho. Fernando, ok, Fernando, mandou sim. Beleza, então. Boa noite, professor. Valeu, boa noite.